Não sei se eu teria energia para correr do jeito que eu corri. Mas olha, nem a minha energia mais continua a mesma. Nesses protestos aqui de Londres, nossa, o primeiro dia do protesto, que foi dia 31 de maio, Uhum. eles andaram, acho que 14 Meu quilômetros. Deus, sério? Eu fiquei assim, acabada, acabada. E fazia muito tempo que eu não fotografava protesto grande desse jeito. Então, assim, eu fiquei ali uma semana, assim, me recuperando. Eu tava com bolha no pé, Meu porque eu Deus. fui carregando um pouco mais de peso, tem que carregar banquinho, tem que, né, enfim. Eu vi uma foto Nossa, eu sua fiquei numa assim. escada, assim, mas foi aqui no Brasil, foi em Campinas, se eu não me engano. Você numa escada na 13 de maio. Ah, era Era básico mais ou meu. menos parecido com isso ou não? Não, eu não carrego escada. Essas escadas aí eu pedia pros. Não, não tem aqueles carinhas das lojas que eles ficavam, Ah, eles ficam na entrada observando as pessoas? sim, sim, sim. Aí eu pedia pra ele. Olha, tá vendo? A gente tem que ser cara de pau, enfiar a cara lá e fazer. Nossa, Você fotojornalismo tem que tem conseguir que a ser. foto. Tem que ser. Nossa, eu fazia isso direto, mas aqui tem uns fotógrafos que às vezes eles carregam. Hoje, até mesmo no protesto que eu tava, o outro fotojornalista ele me emprestou um banquinho, porque eu tava tentando fazer uma foto assim mais de cima, ele viu que eu precisava um pouquinho mais. Aí ele falou: ah, eu posso te emprestar. Sim. Mas acontece. Mas no meu caso, geralmente, quando eu cubro evento, assim, eu fico um pouco em evidência, né? Porque eu tenho 1,83 m, então eu fico, tipo assim, um poste no meio do povo. Então, eu Olha, nunca precisei de escada, mas, assim, eu queria me esconder, eu queria ser a mosquinha na parede, mas às vezes, assim, né? Você fica tem meio as naquela também. vantagens dos dois, tem as vantagens, tem, por exemplo, eu tenho a vantagem de ser pequenininha, mas tem hora, claro, que para mim é mais complicado, justamente nesses protestos, assim, eu tenho que levar um banquinho mais alto e é horrível, porque eu não consigo carregar muito peso, eu tô sempre Sim. tentando fazer exercício, essas coisas. Só que aqui tem um fotógrafo que ele é super conhecido, ele é da AFP, da agência, e ele tem 2 metros de altura. Então, Uhum. assim, todo mundo, na verdade, até outro dia, acho que teve algum comentário no Twitter que falaram: ah, mas os fotógrafos não estão se mantendo o distanciamento. E daí o fotógrafo falou: ah, esse fotógrafo Daniel, ele está mantendo um distanciamento vertical. Adorei! Eu Adorei! também. Esse vira piada. Nossa, Não, exatamente. tinha que virar um Todo meme isso mundo aí, hein? vê ele. É impossível. Esse Daniel, assim, ele é espanhol. Ele tem literalmente 2 metros de altura e ele é magro. Então, assim, é impossível não vê-lo e todo mundo. E tira sarro com ele, claro. Caramba, que legal, que É legal. hilário. Ó, o Kalel chegou aí. Kalel, seja bem-vindo novamente, tudo bem? Opa, tudo bom? Tudo Bem, jóia, boa tarde cara? pra vocês. Boa tarde. Ainda tem mais Bom, gente para chegar, mas vamos conversando aqui. Deixa eu só Vamos. perguntar para você, uma coisa que eu perguntei para todos os convidados, que acho que é interessante para todo mundo saber, que nesse grupo aqui, nessas pessoas que eu convidei, tem pessoas que trabalham com fotografia e tem pessoas que são leigas, que nunca mexeram com fotografia e querem aprender. Então, Bacana. assim, eu quero passar para eles um pouquinho da ideia do que é ser um fotógrafo profissional, tá? Então, me fala Claro. primeiro, que bichinho que te picou para você virar fotógrafa? Olha, eu acho que eu meio nasci com esse bichinho, para falar a verdade. Sério? Sério. É, eu não sei direito, assim. Eu lembro de que quando eu era criança, o meu pai sempre me dava a câmera quando a gente viajava, porque na verdade meu pai ficava tirando foto de mim e eu não gostava. Uhum, Então, na verdade, eu perdi a paciência e falava para ele: então tá, deixa que eu tiro foto. E aí uhum. eu tirava, era aquela época de filme, eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, essas coisas, Tipo né? assim, ontem, né? Exatamente. Tipo, mas o meu lado finlandês, o lado da parte da minha mãe, eles são artistas. O meu avô, por exemplo, ele estava sempre com uma câmera fotográfica pendurada. Uhum, E uma das minhas tias, ela é pintora. Enfim, então acho que esse lado artístico vem desse lado finlandês. uhum, E e aí foi mais que quando, depois da minha faculdade, eu estudei na PUC, Campinas, né, fiz jornalismo, uhum. e aí eu estava desempregada, eu amava escrever, assim, nossa, eu era louca, louca, louca por escrever, tanto que é por isso que eu fiz jornalismo,
Mas aí eu estava procurando ali o que fazer e eu tinha gostado muito de design gráfico também, né? Da parte Sim, jornalística mesmo. sim, sim. E aí eu falei, vou me inventar, vou ver o que eu consigo fazer, né? Para eu conseguir arrumar um trabalho mais para frente, mas para eu também conseguir ver quais quais as minhas competências, né? Além de escrever. Sim. E foi quando daí eu fiz o curso de fotografia em Campinas E aí, não teve jeito. e aí amei. Mas na verdade eu sou assim, acho que muito mais fotojornalista do que fotógrafa, Sim. porque para mim, na verdade, eu amo a fotografia, claro, mas eu não tenho assim o impulso, né, de fotografar. Eu não sou uma fotógrafa louca, eu não tô com a minha câmera toda hora, Uhum. eu nunca fui, e nunca fui mesmo, principalmente trabalhando com fotografia, eu sinto que, na verdade, eu tenho que ficar um pouco fora, assim, Uhum. Tem que eu dar um não tenho descanso. hobby da fotografia, Sim. né, então ela é minha profissão, e então, enfim, eu acho que foi toda essa transição, assim, dessa questão de que eu estava lembrando até que teve uma excursão de colégio que eu fui, é, enfim, e eu lembro que, nossa, eu estava com uma câmera de filme, e aí eu lembro os meus colegas, eles vieram jogando umas coisas, assim, no ônibus de volta, Hum. e eu lembro que eu fiz umas fotos, assim, eu estava até lembrando esses dias, falei, nossa, assim, eu tinha, sei lá, acho que 15 anos, 14 anos, e essas fotos, assim, ficaram ótimas, ótimas, ótimas. Que legal, Então, olha. eu Você já acho que descobriu que você tinha jeito pra coisa. ah, pois é. Eu acho que foi o bichinho do fotojornalismo mais que me picou. Se eu Uhum. não tivesse descoberto fotojornalismo, eu acho que eu não seria tanto assim, sabe? Mas Mas pelo. eu quero pegar esse gancho aí já já, tá? Mas eu quero fazer uma É, outra pergunta pra você. A tá. Sinove, ela é sua tia, não? Ela é A minha tia, ela é que é artista. Sinove. É, Sino Vidalstrom. sim, eu ia perguntar, eu ia pedir para você falar o seu nome, porque eu não sei pronunciar o seu nome. Bom, no abrasileirado a gente fala Dahlstrom mesmo, mas Dalstrom. no é sueco, então Sim, a gente fala Dahlstrom. sim. Então, a tia dela é super talentosa, tá? Ela faz uns charts maravilhosos, ela trabalha com Cartoons, escultura, cartoons, maravilhosa, e ela tem um espírito, assim, ela é aquela pessoa séria, mas ela tem nos charts dela, tem hora que eu pego aqui, eu fico assim, gente, não acredito, que ângulo interessante esse. Então, Ela assim, é. é demais, né? Então tem assim, tá correndo, a arte corre na família de uma certa maneira, né? Sim, sim, sim. Ah, as pessoas falam, na verdade, os finlandeses, ou eles são extremamente intelectuais ou eles são artistas, né? É claro que dá para ser um pouco dos dois ali, mas isso é muito que define a cultura finlandesa, acho que, sei lá, acho que a natureza finlandesa mesmo, né? A minha avó era artista, atriz e pintava também quadros. Olha, O meu avô, que fotografava por hobby, ele fazia os retratos da minha avó, tudo. Ele trabalhou em empresa, tanto que, né, na verdade, quando minha família foi para o Brasil, lá na década de 60, é porque o meu avô conseguiu trabalho para construir fábricas de celulose aí no Brasil. sim. Então, foi por isso. Então, tem foto, assim, do meu avô sempre com uma câmera fotográfica, né? Então, assim, realmente é desse lado, né? Né, uma outra tia minha também, irmã da minha tia Sinovi, ela também, ela fotografa de vez em quando, tá bem ali. Que legal, que legal. Assim, é até uma coisa interessante, porque eu sei que os povos nórdicos, né, os descendentes dos finlandeses, né, descendentes não, os ascendentes, né, os antepassados dos finlandeses, da Noruega, da Dinamarca, todos descendem dos povos vikings, né, Sim, que no passado era um povo super violento, conquistador, já chegava chutando a porta. E olha hoje o exemplo que é para o mundo, né? é. Exemplo de vida decente, de vida legal, de cultura, de inteligência, Nossa, que maravilha! Me inspira demais. Né? É Não louco o é negócio. realmente é lindo de ver assim realmente como que eles são
são persistentes Sim. e são pessoas determinadas. A minha mãe tem uma inteligência assim fora do comum também, né? Então eles são, como eu falei, né? Meu namorado é finlandês, então eu vejo ali a estrutura educacional dele, né? De toda, né? Desde o colégio até a faculdade, ele é músico, então eu vejo ali que é uma estrutura completamente diferente da nossa, né? E a base é muito mais sólida ali, né? Então, e fora o que o governo dá de suporte para os estudantes, né? Para as famílias que têm bebês, tudo isso, né? É realmente uma base muito consistente, né? Um exemplo muito bom. Eu acho que sim. O que eu tenho de informação da, da, da cultura, da Finlândia, assim, eu penso assim, qualquer artista fluiria lá, porque Sim. são pessoas que têm uma cultura elevada. Então, você é aceito como artista e não é jogado para a sarjeta como acontece aqui no Brasil muitas vezes. Sim, Um artista meio que não tem futuro. A gente pensa assim, né? Não sei. Tem uns que se sobressaem, não sei se é por questão de claro. sorte, de escolhas, mas até no âmbito da fotografia mesmo, Sim. né? Se você pensar assim, puxa, quais são os fotógrafos brasileiros que se sobressaíram lá fora? Comparado com da Europa, dos Estados Unidos, a gente tem fotógrafos famosíssimos lá fora, né? Tem o Sim, Sebastião Salgado, a temos. Araquém de Alcântara, tem vários que também trilharam o caminho do fotojornalismo, né? Claro. Mas, dado o incentivo correto, o povo brasileiro, você tem que concordar comigo, é um povo criativo pra caramba, né? É super, claro. É, Nossa, é criativo pra caramba. algo que eu amo, que faz parte, como a gente é rico em cultura. E Sim, isso é coisa que europeus aqui não sabem. sim, sim. É um pouco mais centralizado, um pouco mais fechada, né? Eu não É, sei, é difícil comparar até porque eu tô aqui no Brasil, eu não tô lá fora mais, então assim, eu não sim. sei mais como é que funciona essa perspectiva lá. Mas uma outra perguntinha para você, por que fotojornalismo? Você explicou o que aconteceu e tal, mas por que fotojornalismo e não seguir o veio da arte, como foi o caso das pessoas na sua família? Bom, aí que eu acho que tem a ver porque eu estudei jornalismo. Aí que enfim, eu gosto de. Para mim, a questão de herança genética é muito forte, né? Então, eu tenho o meu lado finlandês, que é o lado criativo, e eu acho que o jornalismo, eu acho que eu puxei do lado do Desone, do meu sobrenome, que eu tive uma tia-avó, que ela, inclusive, foi a escritora de Sim, a Moça, do livro, né, a autora original, e ela era jornalista. E então eu acho que, porque eu não consegui achar ninguém mais na minha família de que eu pudesse puxar o fato de querer ser jornalista. Sim, Então eu acho que veio, né, do lado do Desone mesmo, né, então eu acho que pelo fato de eu ter estudado jornalismo e eu acho que eu fiquei um pouco frustrada, na verdade, depois da faculdade. Eu acho que os meus estágios não foram tão bons, não eram o que eu esperava. E eu acho que a concorrência também na questão de escrever, eu acho que era muito maior. uhum, E aí eu acho que no fim, eu só aliei. Foi um pouco de sorte também, na verdade, sim, porque quando, né, em 2007 ali, eu me formei em 2006 na PUC, né, em jornalismo, e aí em 2007 foi quando eu fiz o curso de fotografia em Campinas. uhum, E aí, desculpa, lá em Campinas. sim. Vocês estão em Indaiatuba, né? Não sei se Indaiatuba. tem gente de Campinas. Exatamente. Eu acho que tinha gente de Salto que ia conectar, mas ainda. Eu acho que tem gente de Salto conectada agora. É. Ah, então tá. E então, né, eu fiz o curso lá em Campinas. E aí, eu estava assim procurando alguma oportunidade do que fotografar e eu pensei, né, por que não tentar fotojornalismo? Eu não fazia ideia, na verdade, como é que funcionava, mas para falar a verdade, assim, sempre que quando eu folheava o Correio Popular ou o Diário do Povo, eu olhava as fotos e eu como jornalista,
estudando jornalismo, eu pensava, nossa, mas eu acho que eu sei fazer, acho que eu consigo fazer uma foto parecida, Sim, né? sim, sim. Então, eu ali folheando o jornal já era algo que me atraía. E aí, eu tinha uma conhecida que trabalhava como pauteira na redação ali do Correio Popular, da RAC, né, na época. Uhum. E eu perguntei para ela como que funcionava o esquema de estagiário, de experiência lá. E daí ela falou, ah, tudo bem, você pode vir fazer Uhum. estágio aqui. Que legal. E aí foi isso. E aí o bichinho me picou. Você sabe uma coisa que eu sempre falo para os alunos no curso, é o seguinte, os alunos perguntam assim, será que eu preciso fazer uma faculdade de fotografia, fazer um curso de fotografia assim mais, sei lá, uma faculdade mesmo. E eu penso comigo, poxa, existiram tantos fotógrafos que nunca fizeram faculdade e deram tão certo, né? Então, assim, não é hoje em dia eu sou muito crítico quanto ao sistema de ensino. Eu acho que a faculdade dificilmente está preparando as pessoas para o que está acontecendo, até porque as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Concordo. Então, você se forma e o que você aprendeu já está defasado, já tem coisas novas no mercado. Então, assim, a faculdade de fotografia, lógico que existem exceções mundo afora, né? Você vai fazer lá nos Estados Unidos, vai fazer na Europa, vai fazer na França, você vai ter faculdades fantásticas que vão te dar toda a exposição necessária que você precisa para se tornar um verdadeiro artista, né? Mas aqui no Brasil, elas são um pouco escassas. Você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio de Janeiro, eu não sei como é que é o cenário do Rio de Janeiro. Então eu digo para eles, olha, não, você não precisa. Para você se tornar um fotógrafo, você tem que ter a paixão e a vontade de aprender e tem que saber ser criticado. Você precisa saber levar crítica para que você consiga melhorar. Como foi a sua experiência de faculdade? Você acha que a faculdade abriu portas para você? Você acabou de contar uma história que parece que sim. Você confirma isso? A faculdade abriu portas e te apontou o caminho certo e te colocou no caminho que você precisava estar? Acho que não tão fácil assim. Não foi a faculdade que me abriu essa porta. Eu acho que a faculdade ela representou ali uma pequena parcela do que eu estava escolhendo como para ser uma profissional, né, para o resto da minha vida, né? Eu sempre achei que eu seria jornalista. Uma das minhas paixões, por exemplo, era rádio. Eu queria muito, por exemplo, trabalhar em rádio. Só que rádio é a categoria no jornalismo que paga pior possível. Né? Então, Já ouvi falar. exatamente. Então, assim, eu adorava rádio. Então, assim, sempre, várias categorias ali do jornalismo, como eu falei também do design gráfico, que eu adorava, né? Então, eu, na verdade, eu só não fui para o design gráfico, porque para fazer um curso de design gráfico para jornalismo, não de publicidade, eu teria que ir para São Paulo. E eu não queria ir, né? Então, eu concordo com isso, mas eu acho que, assim, né? Acho que sendo um pouco mais crescida, passando por, sabe assim, por todas as experiências que eu já passei, tudo, eu acho que a gente tem que ouvir a nossa demanda e seguir de acordo com o que a gente sente que é necessário fazer, mas não que a sociedade obrigue a gente a fazer isso. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tô com planos, eu queria tornar a minha fotografia mais documental, porque eu sou fotojornalista de linha de frente, né? Eu não sei fazer documentário. E algo que o fotojornalismo tem virado já nos últimos anos, até por causa de filmagem, é a fotografia documental. Então, isso sim, na verdade, é algo que eu tenho pensado em fazer. Aqui em Londres, por exemplo, tem um mestrado em fotojornalismo documental. Mas aí, será que vai valer a pena? Sendo que se eu conseguir, de repente, contatos, enfim, de órgãos, conhecendo pessoas que fazem parte de projetos, essas pessoas, de repente, vão poder me gerar pequenas palestras, pequenos cursos, que, na verdade, ali vão valer muito mais, né, do que eu me engajar no mestrado por 2 anos, não sei se eu vou poder trabalhar, como é que vai ser.
Sim. E aqui mestrado E costuma ser eu, bem puxado também, né? exatamente, exatamente. Então, eu acho que vai ali muito de acordo com a demanda, porque eu acho que é uma coisa antiga que vem, principalmente no Brasil, da questão assim, aí tem que ter faculdade, né? Aí você tem que ter estudo. Uhum. Aqui é uma coisa muito mais livre, e é uma coisa que eu admiro aqui, no fim, sabe? Aqui, por exemplo, existem cursos que nem existem no Brasil, pelo menos quando não tinha, quando eu estava aí. Acho que quando eu estava aí ainda, acho que estava começando a ter curso de chefe, por exemplo, ou de eventos. É, aqui tem faculdade disso, mas eu acho que é uma questão que não é. Faz sim a diferença no currículo para depender do trabalho que você quiser. Se eu quisesse entrar na BBC aqui, então muito provavelmente eu teria que fazer um mestrado, o que fosse. Sim, Agora, não preciso, isso não tá na minha meta, sim. né? Então eu prefiro muito mais me relacionar com pessoas que tenham ali experiência de front, né, tanto com documentário quanto com fotojornalismo real mesmo, e essas experiências são as que valem, né? Uhum. Eu acho que sim, né? Eu acho que eu tenho essa filosofia comigo que se você quer aprender, você aprende. Não é verdade? Exato. Mas assim, eu não sou contra o estudo, né? Claro. Eu acho que engrandece a pessoa porque você vai fazer um curso de fotografia, não é só fotografia que você vai aprender, né? Você vai aprender outras Exatamente. coisas que vão te deixar uma pessoa mais conectada com a vida, com o conhecimento em si, né? Claro. Mas eu acho assim, por exemplo, esse curso que eu fiz de 2 anos, a única coisa que isso me rendeu foi amizades. Eu não tirei absolutamente nada que eu estava buscando ali. Foi o que me incentivou a abrir o curso, entendeu? Falei, puxa vida, pode ser tão Claro, melhor, né? Mas claro. assim, você comentou uma coisa agora que tocou um pouquinho naquela ferida, na ferida, naquela questão da paixão, tá? Sim. Gente, ó, eu estou metralhando ela com pergunta aqui, mas vocês vão pensando em perguntas para fazer, levanta a mãozinha. Lembra do recurso de levantar a mãozinha aí? Na base, que tem um ícone, levanta a mãozinha e faz pergunta, tá? Eu paro. Essa questão de você estar buscando ir para o lado da fotografia documental, que é uma coisa muito inspiradora. Você está contando histórias de uma maneira bem diferente. Qual que é a diferença que você vê? Você já está inserida no mundo do fotojornalismo. Como vai mudar a sua vida se você for para documental? A sua percepção da fotografia? O que vai mudar para você? A fotografia documental é um trabalho muito mais longo, Uhum, né? Você pega aí, até, por exemplo, Sebastião Salgado, né? uhum. Por exemplo, quanto tempo que ele não levou para, enfim, para lançar o último livro dele, né? 5 anos, Envolve né? custos, envolve, né? Enfim, todos ali os trabalhos deles e na verdade a fotografia documental enfim, está começando a ser mais, não, tá começando, não, tem sido mais valorizada, porque eu acho que o fotojornalismo, na verdade, é mais ou menos o que eu faço, tem a questão da competição com como que eu posso falar? Eu acho que com essa demanda que ficou muito fácil das pessoas comprarem câmeras e terem celulares, Uhum. né? Então, acho que a fotografia documental é que faz a diferença nisso, é o investimento do tempo e o jornalismo aprofundado, da questão de que você se insere no meio, você está ali vivendo a história que você quer contar, né, Sim. no fim. Então, essa é realmente, porque eu, por exemplo, de todo o fotojornalismo que eu sempre fiz, eu sempre fui beleza, eu fotografei, mostrei ali o que eu tinha que mostrar, acabou. Uhum. Não tenho mais contato, Sim. né? É o que vale ali pro dia, enfim, né? É uma história com um prazo curto, Sim. né? Então, a fotografia documental, ela se difere nisso, no Uhum. fim. Ela é realmente algo muito mais... É... Envolvente, eu diria. Oi? Envolvente? Envolvente, sim, mas aprofundado, Uhum. né? Tem que ser aprofundado. Envolve um estudo antes, depois envolve uma estrutura,
muito grande, na verdade, né? De tudo. Então, eu acho que é o que diferencia do fotojornalismo que eu faço. Você também tem que estar inserido ali, você tem que ter um conhecimento da história daquela situação, daquele povo que você está fotografando, daquelas pessoas, antes de tirar sua câmera para clicar. E o fotojornalismo é diferente, você chega clicando já. Não é? Tem essa também, essa pegada, né? Tem um pouco. O fotojornalismo, sim. Tanto que uma das coisas, para mim era fácil quando eu trabalhava aí nos jornais no Brasil, que, né, o repórter que era essa ponte, né? Agora, trabalhando com agência, sendo freelancer, não tendo jornalista em parceria, então realmente é o trabalho do fotógrafo para fazer isso. E aí sim, é uma questão de que você tem que viver ali realmente a história da pessoa. Você não é só contar os três lados, né? O lado neutro, o lado contrário e o lado a favor, né? Então, o documentário, na verdade, você vai viver aquela história mesmo, né? Eles se inserem, eles fazem uma pesquisa de campo, é algo realmente aprofundado. É um estudo prévio, né? Antes de você sair. Até Sim. porque assim, tem um grande debate bem acirrado até. Tem youtubers aí na área de fotografia, assim, super com sentimentos, com as emoções super acirradas, no que diz respeito àquela polêmica do Steve McCurry. Sim. Que ele adultera as fotos dele. Que Sim. ele é um fotojornalista, mas ele é documental também. Ele faz Sim. aquele trabalho mais visceral. Só que muitas das fotos foram manipuladas mesmo. Alguma Sim. coisa da composição foi tirada para fora. Como é que você se sente a respeito disso, dessa manipulação? Você acha que a fotografia documental tem que ser pristina, pura, intocável, ou ela pode sim ser manipulada? Como é que você vê isso? Eu sou a favor de mínimos de retoques básicos em questão de luz, em questão de, enfim, sabe assim, os settings básicos ali. Às vezes, né? nitidez, alguma coisa assim. Exatamente. Eu não sou a favor de modificar, tanto que até quando eu fotografo, eu tento influenciar o mínimo possível, porque uma das coisas do fotojornalismo né, a gente não pode influenciar no cenário. É óbvio, você pode guiar, você pode dar ali né, enfim, o teu olhar, guiar o que você está vendo, né? Mas tentar influenciar o mínimo possível para que a pessoa também não se sinta desconfortável, né? Mas manipulação, e inclusive estava acontecendo muito, inclusive em prêmios, e eu sou extremamente decepcionada com todas essas premiações, inclusive aqui na Europa eu faço parte eu tenho visto muito e faço parte também de grupos de fotojornalismo com mulheres, né? Agora está muito mais em alta a questão de incluir mulheres e pessoas negras, né? no fotojornalismo, em tudo. E a questão numa das palestras que eu assisti esses dias no Zoom, eu perguntei realmente a premiação e há sim uma preferência de uma fotografia masculina pela luz, enfim, é uma estética ali que já é a preferida, sim, né? sim. Então e existe a manipulação, e não é só o Steve McCurry que manipula a imagem dele, vários, então assim, eu vi, acho que o WordPress Photo, eu acho que teve também uns anos aí que estava dando os vencedores, fotos extremamente manipuladas, e cada vez que eu vou nessas exposições eu vejo assim, é extremamente manipulado. Com certeza. E isso entristece. Entristece bastante. Eu acho, eu gostei muito que você falou sobre o papel do fotojornalista, que é aquele cara que não pode meter o B dele, não pode pôr o dedo na coisa. Por isso que eu falei assim, chega fotografando, porque você tem que pegar o momento como ele está acontecendo. Você não pode posicionar, dar direções, você não pode fazer nada disso. Eu vou compartilhar aqui um minutinho, quero mostrar uma imagem, vou jogar um pouquinho de gasolina aqui nesse fogo, tá? Claro! Muito legal. Ô, gente, quem puder ligar a câmera, liga, porque a Érica tá vendo um monte de espaço preto aqui. Então, mostra a cara para ela aqui. Olá!
Eu vou compartilhar aqui, eu quero mostrar uma foto que ela mexeu comigo muito quando eu vi, depois fui saber da história. Vocês vão Tá lembrar bom. disso aqui, tá? Vocês vão lembrar, essa foto é do Kevin Carter. É, Tá? bem famosa. O que eu me lembro da história é que ele estava lá, se eu não me engano, eu não lembro se era Ruanda, mas era uma parte da África que estava tendo genocídio, estava tendo uma guerra civil, uma coisa absurdamente sangrenta e horrível. E as pessoas estavam morrendo de fome. E ele foi advertido quando ele entrou no país pelos militares que ele não poderia interferir. Ele pode fotografar ele fala assim, você pode fotografar o que você quiser, mas você não pode interferir. Até aí tudo bem, porque é a Bíblia do fotojornalista, não posso interferir. Mas essa cena aqui, ele estava sentado à sombra de uma árvore. Estava observando, ele viu esse menininho se arrastando para chegar à tenda, se eu não me engano era a tenda onde tinha comida, tá? Que estavam servindo comida. E esse abutre estava ali atrás só esperando a chance dele atacar, né? Estava só esperando. E ele fotografou isso, né, com o coração apertado. Eu lembro dele divagando, será que eu devo, será que eu não devo? Mas o instinto de fotojornalista falou mais alto, ele clicou as fotos e ele acabou ganhando o prêmio Pulitzer por essa foto. 2 anos depois, se eu não me engano, 2 ou 3 anos depois, ele cometeu suicídio no quarto de hotel. Porque ele foi atacado visceralmente, tá, por toda a comunidade fotográfica, não os colegas, mas assim, as pessoas do lado de fora não entenderam que ele não podia interferir e foi atacado. Como você pode fotografar isso para o seu mérito, para o seu ganho e não ajudar essa pobre criança? Você entende o peso dessa história? Você alguma vez já se viu confrontada com uma situação, lógico, né, não assim, mas alguma coisa que você ficou com aquele dilema ético? Será que eu devo? Dilema moral, não sei. Será que eu devo fotografar isso? Ou isso nem passa pela cabeça porque esse é o seu trabalho? O que você me diz? Eu não tive momentos delicados, assim, porque grande parte dos momentos que eu tive, que eu passei, eu estava ali consentida pelos jornais que eu estava representando. Né? Então, é claro que né, acho que o que eu tive mais, o que eu cobri de pior, tudo mesmo, né, na minha trajetória de fotojornalismo foi pelo Correio Popular. E então eu estava ali com, né, o consentimento, enfim, eu não sei se eu posso dar spoiler já, mas aquela foto que eu fui finalista do ESSO, na verdade, assim, passei por muitos momentos, na verdade, em questionar a minha frieza. Eu acho que sim, é algo que a gente questiona. O quão frio a gente é, não só também dessa foto dessa ocasião, né, de que eu fui finalista do Prêmio ESSO, mas questão também de cobrir velórios. E, na verdade, eu me sentia ali o abutre, que eu era mandada para fotografar velórios. Acho que fotografar velório é uma das piores coisas que tem no fotojornalismo. É horrível. E aí a questão é assim, né? Até que ponto que a gente se envolve, a gente deixa se envolver, né, com ali o que está acontecendo, mas também a gente é humano, né? E temos que respeitar os humanos que estão ali na frente da nossa lente, né? Então, eu tive questões desse tipo, na verdade, mas eu acho que para mim era muito mais mesmo de questionar a minha frieza, né? De que eu conseguia ali representar, fotografar o que eu tinha que mostrar, né? E eu, enfim, eu tinha que chegar em casa e deixar aquilo para trás, viver a minha vida normal. Ciente que você fez o seu trabalho. Exatamente. Você não violou nenhuma lei universal, você estava lá cumprindo um papel. Isso, né? Como exatamente. É o caso do exatamente. médico também. O médico muitas vezes tem que ser frio, né? No sentido de ele tem que fazer o trabalho dele. Não tem o que fazer. Exatamente. Exatamente. Então é algo complicado. Acho que teve também parecido com essa questão do menininho do abutre. Teve também, acho que uma pessoa que morreu no metrô. A pessoa caiu, acho que numa linha de metrô. Não sei se foi em Nova York, eu não lembro onde foi. Tem essa história também que é bem famosa. Isso, na verdade, não é tão antiga quanto essa né, da África, mas
teve isso e teve também a questão de que ali a pessoa caiu no trilho e o fotógrafo, ao invés de ajudar a pessoa, fotografou. Uhum. Então, essa história também ficou bem famosa, enfim, e eu sei que tem todos os lados da história, né? Mas eu não concordo com o julgamento das pessoas sem elas saberem, porque a foto, por exemplo, que você mostrou, ela mostra um ângulo, Uhum. Ninguém sabe o que está por fora das lentes. Sim. E ninguém sabe o que a pessoa ali passou, Sim. né? Então, é algo muito mais complicado e eu acho que o ser humano, ele não tem o direito de julgar qualquer coisa que aconteça, né? Quando... Enfim, eu acho que depende muito da situação. Claro, são situações muito delicadas, mas tem que tomar muito cuidado, porque para quem está ali né, fotografando, é realmente algo também, algo muito estressante. Com certeza, não tem dúvida, né? Gente, alguém tem alguma pergunta para a Érica? A gente está conhecendo a Érica, então, assim, quer fazer uma pergunta para ela, para vocês conhecerem melhor, já já ela vai mostrar as joias raras dela, tá? As joias da coroa. Alguém quer fazer uma pergunta agora? Eu não quero ir para o inferno porque eu falei demais, tá? Ninguém quer fazer pergunta? Esse pessoal é tudo tímido, Érica. Não tem problema, não tem problema. Mas é bacana ver vários rostinhos aqui, é muito legal. Assim, eu acho fascinante, até eu como profissional, olhar um pouquinho através de olhar de um colega. Então, eu sou totalmente favorável a essa integração entre colegas, entendeu? E não a competição, que é o que a gente costuma ver aí fora. O pessoal dando cotovelado no outro, sabe assim, não, cara, tem espaço para todo mundo. E eu gosto de trocar ideias, eu gosto de trocar experiências, porque eu acho que é edificante, a gente realmente aprende as coisas. Ó, o Henrique tem uma pergunta, né, Henrique? Pode perguntar. Ricardo. Habilita o seu microfone, Ricardo. Queria saber se você já fotografou futebol. Boa pergunta. Já. Eu acho bem bacana. Como é que é a sensação e a experiência? Eu adoro futebol, eu adoro, adoro, adoro. É bacana. Nossa, eu me motivo muito pela torcida, né? Acho que quando ali nossa, quando tem uma torcida vibrante, sabe? Acho que, nossa, dá outra vibe, assim, no estádio, sabe? É muito bacana essa ação, é muito corrido, não é nada fácil, é super competitivo, tem que, nossa, anda, né, de um lado do campo para o outro, né, enfim, nos intervalos, quando decide que campo, né, para o time que você vai fotografar. Mas eu acho que a energia de estar no campo fotografando e você sentir ali que os jogadores eles estão sendo muito motivados pela torcida, isso é bem bacana. Legal. Acho que é legal também quando o jogador vira para você e faz um negócio assim, faz um... Total, né? Mas isso depende muito da sorte, porque ele pode ir para qualquer lugar ali para comemorar, Sim. Então vai muito da sorte, enfim. Tem claro que, como eu não fotografo muito, então, né, para mim é um pouco mais desconhecido, mas os próprios fotógrafos de futebol, eles já conhecem, eles sabem, olha, esse com certeza, esse jogador, se ele fizer gol, ele vai correr para esse canto, né? Então eles já têm ali as manhas, tudo, né? Uma curiosidade, você já sofreu algum preconceito no campo? Porque a grande maioria são homens, né, que fotografam lá. Você já sofreu algum comentário machista, alguma coisa assim? De torcedor, sim. Eu acho que eu lembro, acho que foi na Ponte Preta. Eu estava fotografando o jogo da Ponte Preta, não lembro com quem agora. E os torcedores da Ponte Preta, nossa, assim, claro, nossa, foi o mais assim que eu tive. Eu lembro, ele não, pelo amor de Deus, não quero nem falar mal da Ponte Preta, não é isso, mas é realmente a lembrança que eu tenho, Sim. né? Porque
enfim, acho que eles tinha uma época que eu estava cobrindo bastante os jogos deles, né? Então eles estavam me vendo. E acho que não foi nem só comigo, acho que, né, as locutoras de rádio, acho que também, de TV também, que também são mulheres, né? Sim. Então ali eu via que às vezes eles falavam com a gente, enfim, né? Eu tava com uma vez eu tava com uma mochila azul, e eles falaram que era verde e que daí eu não podia estar lá com aquela mochila verde e era azul minha mochila. Foram várias coisas assim, né? Mas não muito. É que eu sou muito desligada. Então eu acho que se às vezes alguém tentou fazer alguma coisa, falar alguma coisa assim para mim, tudo, de repente eu nem prestei atenção. Ignorou, né? Porque eu sou extremamente desligada, né? Melhor remédio. Mas é muito homem, é sempre muito homem. Sim, sim. Legal. Mais alguma pergunta? Pergunta legal, gostei, hein? Mais alguma pergunta? Bom, bom, vai levantando a mão aí, a primeira oportunidade vocês fazem a pergunta, tá? Então, mostra pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que foi? Com certeza. Então tá, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu espero que dê tempo. Você vai me falando do tempo, porque eu acho que de repente eu fiz um pouco longo aqui, porque 11 anos de carreira é difícil de Eu sei, vixe, selecionar. Não, eu marquei até 5h30, mas se passar um pouquinho, nem quem precisar sair, sai, não tem problema, mas eu tenho certeza que as pessoas não vão querer sair. Não, então ótimo, então perfeito. Vamos ver aqui o que vai. Share. Isso. Aqui, vamos ver se vai. O sonho de ter uma lente dessa, meu Deus. Bom, mas né? essa era do jornal, essa era do Correio. Era quando eu fotografava esporte. É quando eu falo para vocês, as revistas e jornais, eles têm lá um arsenal de coisas que o fotógrafo ele assina um documento emprestando para fazer os trabalhos, né? Eles não têm essas bazucas, porque quem que nem tem dinheiro para comprar um negócio desse é muito caro. Enfim, quando a gente Vou comentar em cima do que você falou, Marcos. Sim. Quando a gente é contratada do jornal, da empresa, eles fornecem o equipamento. Sim. Essa lente, claro, até quem era freelancer, por exemplo, né, na Hack, claro que eu era freela fixa, como a gente chama, né, que eu só não era registrada ali por um tempo, mas então é óbvio que daí essa lente eu pegava, mas grande parte do tempo, todo o tempo que eu não fui contratada, eu sempre trabalhei com a minha câmera, né? A lente, assim, que eu tinha direito de pegar, claro. E também vai muito do que as pessoas fazem. Então, aqui em Londres, por exemplo, grande parte dos fotojornalistas que já são super sólidos, têm muito tempo de carreira, e eles cobrem política e futebol, eles têm essas lentes. E realmente custa uma fortuna. Tá na minha listinha ali de compra, financiar para a vida, mas infelizmente é necessário. E na época é interessante que na época que eu trabalhava no Correio, essa é uma 300. E 300 já era ótima. Hoje em dia 300 não é nada, 300 é básica, tem que ser uma 400 ou 500 pela demanda. Facada, né? E aqui facada. custa R$100 mil uma 400mm. Nossa, é uma fortuna. Bom, então isso é só o geral, é o grupo Hack que eu trabalhei, né? A foto do Correio Popular aqui é minha, as outras não, são só os exemplos aí do Diário do Povo. Panorama, eu trabalhei, eu trabalhei fixa por um tempo ali, que foi uma revista temporária do grupo Hack. Enfim, então aí o grupo Hack que eu trabalhei por 4 anos. Uma foto básica de cobertura política, a Bianca Rosa, que era DPTV, ou é DPTV ainda, ali, dentro do carro de reportagem, que é uma delícia. Era muito bom, sempre com um motorista, isso é uma vantagem tremenda de trabalhar nos jornais no Brasil.
isso é uma, né, seria a equipe básica. Eu fazia isso porque, às vezes, isso foi por um caderno especial, acho que de aniversário do Correio Popular. Então, eles pediram para fazer o behind the scenes, né? Então, é o Augusto de Paiva, fotógrafo que era dinossauro no Correio. Aí o repórter e o motorista, era sempre assim que a gente andava. Às vezes, só o fotógrafo e o motorista, ou, às vezes, o repórter junto, né? Aí a gente volta na redação, a escolha da foto, né, para depois ir para, né, os editores pegarem, a gente colocava no sistema. Essa sou eu, na época do meu estágio, que como toda fotografia fotojornalística tem que ter uma pessoa, como eu era estagiária na época, eles falavam, põe você aí mesmo na foto e, enfim. Então, algumas vezes eu servi de modelo também, não só como estagiária. Para os fotógrafos era ótimo. Muito legal, curti. Olha! Essa é uma das primeiras fotos que eu fiz no meu estágio, que foi o Carnaval em 2007. Então, realmente, foi minha primeira cobertura. Eu estava ali de estagiária e foi uma das fotos prediletas assim, da minha carreira. Legal. Gostei das cores, né? Bem fortes, brilhantes, né? Obrigada, E sabe que câmera que eu tinha aí na época? Eu tinha uma Nikon D40. Olha. Com uma lente escura. Eu tinha lente kit 1855. Olha, tá vendo, gente? Dá para começar bem, não dá? Então, isso é algo que eu falo assim para todo mundo. Você não precisa ter a melhor câmera para fazer fotos, assim, porque olha, aí, claro, tem, né, eu usei o ISO ali que era alto, mas não chegava nem perto, né, do que são os ISOs hoje, e enfim, então dá para fazer qualquer coisa com qualquer câmera, no fim, né? Aí a gente no carro, repórter, né? Enfim, era divertido, não tinha que se espremer nesse golzinho sem ar-condicionado, calor era um inferno. Imagina, cheio de gente também. Oi? Carro cheio de gente também, né? Porque às vezes já pegava, tinham 2 repórteres na mesma pauta. Isso foi no The Royal Palm Plaza, acho que foi algum evento que teve. E aí eles usavam um fotógrafo para 2 pautas diferentes. E tem uma outra repórter, acho que ali do meu lado, que não dá para ver. Então, enfim, já era sempre aquela coisa de juntar o máximo para gastar o mínimo tempo do motorista, né? Essa também essa é uma das fotos que também foi bem no comecinho. Eu acho que não foi no meu estágio, mas acho que foi logo depois que eu voltei para o Correio em 2009, já, né, como freela fixa. E esse foi um dia que foi um dia assim de bem fotojornalístico, porque era a história de acho que um trem ali da Maria Fumaça, um vagão, acho que tinha descarrilado. E a gente teve que passar o dia inteiro no lugar, procurando o que tinha acontecido e enfim, fazer uma foto ali que ilustrasse, porque não tinha mais Maria Fumaça vindo, porque o trilho estava com defeito, não tinha como achar o lugar que tinha descarrilado, porque era no meio da mata. Nossa. Enfim, então, no fim, essa foto foi que, né, o que eu consegui ilustrar e virou uma foto assim que ilustrou muito o começo da minha carreira, né, no fim. Legal. Essa também, eu acho que essa foi uma das primeiras fotos que eu tive em outros veículos de comunicação, né, pela agência Anhanguera, né, pelo Correio mesmo. Sim. Que nessa ocasião uma caixa d'água dentro de um condomínio caiu e inundou o condomínio todo. Foi uma tragédia. Deve ter morrido gente, né? Porque o bicho é grande, hein? Então, não morreu ninguém, mas destruiu. As 2 casas ali atrás estavam, assim, destruídas. Nossa, que horror, hein? Destruídas. Acabou. E foi bem no comecinho também, ali, acho que foi 2009 essa foto, 2010. Sim. Enchente,
Isso é uma das coisas mais marcantes que eu fazia também. Muita enchente aí, né, gente? Uhum, E com certeza. então isso era realmente algo que me marcava muito, né? Bom, e essa é a foto que eu fui finalista do Prêmio ESSO em 2011, Sim. que eu estava, né, falando antes da situação. Então, foi, né, nesse caso, foi uma matéria pro Notícia Já, não era nem pro Correio Popular, foi essa mãe que ligou na redação do Notícia Já, e ela estava desesperada porque não tinha uma ambulância que fosse socorrer a filha dela, que estava com abstinência de droga, de crack. E isso é ali atrás do Jardim Itatinga. E ela amarrou a filha. Ela teve que amarrar a filha porque a filha, assim, estava passando... Ela estava possuída, ela estava passando muito mal. Eu imagino. Não deve ser fácil. Ela babava, ela não falava nada com nada, ela se machucava e ela queria, porque ela queria voltar, ela ia sempre para o Jardim Itatinga ali para, né, para se prostituir, para trocar o dinheiro por droga. E então a mãe dela amarrou ela para que ela não fizesse mais isso, né? E foi ali um ato de desespero total. Não tinha ambulância. Chama Jardim Telespe esse bairro. Sim. E enfim, então esse realmente foi um dos momentos que eu me senti assim mais fria, que eu tive que documentar ali o que estava acontecendo, eu tive que procurar ângulos, eu tive que, né, porque não foi algo rápido, foi muito demorado, né, porque eu acho que a gente esperou para ver se alguma coisa chegava, a repórter estava comigo, a repórter apurando, né, com os vizinhos, a história, tudo. Então a gente ficou, acho que umas horas ali, né, com a família. Então, enfim, então essa foto me rendeu ali finalista do Prêmio ESSO em 2011. Aí o processo, só te perguntando uma questão a respeito das fotos que acabam sendo usadas na edição, na publicação da notícia. Você tem algum palpite nisso ou é sempre o editor que resolve? A gente podia chegar para o editor e falar, olha, eu já coloquei as fotos no sistema, mas eu tenho tal foto em mente que é a melhor de todas. Mas a foto também ela tem que atender uma série de critérios de diagramação do jornal. Sim. Né? Então, até o estilo que eu fotografo, como, né, o Correio foi o jornal que eu trabalhei por mais tempo, a minha estética toda ficou presa, né, à diagramação do jornal. Então, né, acho que quem vê o Correio Popular tem aquela foto tripa de cima. As minhas fotos, normalmente, elas têm esse espaçamento, pensando, né, nessa... Enfim, é algo que ficou em mim, né, isso. Mas é algo também, acho que uma das coisas que eu aprendi trabalhando na redação, trabalhando no jornal, é que a gente tem que sempre ter um espaço de capa em mente. Então, sempre quando a gente fotografa fotojornalismo, a gente tem que pensar de que a foto vai ser capa e que a foto ela tem que caber no critério de uma capa. Com certeza. Né? Então, tem que pensar em espaço, tem que pensar em tudo isso, né? Legal. É marcante essa foto, hein? Forte. Ela é marcante. Forte. E essa foto não foi capa. O único jornal, na verdade, que deu essa foto foi o Diário do Povo, antes de ser extinto, ali no... Tá vendo ali embaixo? Embaixo, sim. É o único jornal que deu... Isso, né, sendo de um grupo. O mesmo grupo, nem o Correio Popular deu a minha foto, só o Diário do Povo. Eu acho que o Já deu. Mas, não, na verdade, desculpa, minto. O Correio Popular e o Já, eles deram uma foto diferente dessa. Eles deram da mesma série, mas era uma foto diferente. Essa foi o Diário do Povo. E essa foto que é mais forte, que foi a que eu mandei para o Prêmio ESSO. Entendi. Então, se eu não tivesse
publicado, se nenhum jornal tivesse publicado essa foto, eu não teria sido finalista do Prêmio ESSO. Que legal. E aí também tem do lado, você vê a foto ali do cara entrando no buraco, né, ali que é o trilho ali da FEPASA, e foi todo, né, assim, a gente cobria muito a questão de crack, né, em Campinas e região. Essa foto não é minha, do cara entrando no buraco, mas eu tenho uma parecida, né? E aí isso inspirou uma charge do Dálcio Machado, que foi logo, né, daí que foi bem nessa época, né? Ele fez uma das charges dele inspiradas na minha foto, enfim. Sim, que legal. Que é essa crise de crack é muito forte. E como é que faz? Ele entrou em contato com você para pedir algum tipo de permissão ou não precisa? Não, ele era, na época, chargista do Correio Popular. Ah, entendi. Então bateu um papinho com você e foi. Oi? Ele bateu um papo com você assim, beleza. Não, eu acho que ele só viu. O Dálcio, ele assim, ele acompanha. Eu acho que ele toma injeção de notícia o tempo todo. Uhum, Ele é extremamente exato. antenado. Então acho que ele já tinha, porque acho que a minha foto do cara entrando no buraco tinha saído antes. Entendi. Dessa edição desse jornal que eu mostrei. Uhum. Então, ele já tinha visto, então, porque também a gente ficou em cima daquele buraco, na verdade. A prefeitura depois veio e fechou, aí abriam de novo, né? Então, foi ali um processo desse buraco nesse muro da FEPASA. Então, o Dálcio, ele estava sempre ali de olho nessas coisas. O chargista, ele faz uma releitura da notícia que já foi dada, né? Totalmente. E o Interessante. Dálcio é extremamente isso. Uhum. Dálcio para quem não conhece Dálcio Machado, por favor, eu super indico, porque ele é um gênio das charges, ele é reconhecido mundialmente. Dálcio. Tô escrevendo aqui. Dálcio Machado. Dálcio Machado. Eu vou achar ele. Ele é genial. Aí é quando, né, 2011, a Maria Tereza Costa, que era uma das jornalistas, acho que até hoje, né, jornalista no Correio, ela publicou que eu era finalista do ESSO. Uhum. E aí quando saiu a matéria no lado esquerdo aqui, né, no elevador do meu prédio, que a minha síndica colocou. Ah, que legal! No elevador, legal. Super bacana, super bacana. Estava em todos os lugares, porque daí o Correio, claro, deu a matéria, né, que eu era finalista do ESSO, e aí também, aí do lado direito, foi o meu primeiro livro, né, que a editora Europa, de São Paulo, eles sempre mandam um e-mail perguntando se a gente quer publicar alguma foto, e então foi a minha primeira foto. Esse livro chama O Melhor do Fotojornalismo, e eles publicam todos os anos. Então ele é tipo um anuário. Exatamente. É tipo um anuário com as melhores fotos do ano. É interessante a gente ter acesso a isso, né? Eu vou procurar. Sim. É super interessante. Nossa, é riquíssimo esse livro. Eu tenho foto em 3 edições. Essa foi minha primeira. Sabe o que aconteceu no mundo? Eu acho que esses anuários, eles estão cobrindo um buraco que a revista Time deixou no mundo. Sim, né? Porque com ela certeza. é maravilhosa. Todo final de ano ela publicava as melhores fotos do ano. Você ficava louco. Era um livro que eu lembro. Eu tenho um, porque te tira do chão. É demais, né? Não, totalmente. Eu, por exemplo, eu já amo ver no Twitter quando as agências elas postam as melhores fotos da semana, as melhores fotos do mês. Já é assim, sabe? Porque também hoje em dia a maior quantidade de fotógrafo que tem, né? E quanto mais agências você vê você segue, mais conteúdo você vai ver, claro. Mas então, pelo menos, né, a Editora Europa, ela pega ali dos brasileiros, né, o nicho, então é super bacana mesmo. Acho que, nossa, é super válido. Fica a dica, gente. Fica a dica, hein? De boa leitura e boa, né? Com certeza. Maravilha. Essa é uma outra foto. Depois, isso foi já no meu último ano de Correio Popular. Essa foto, na verdade, eu fiz. Estava voltando para a redação com o carro do jornal, eu e o motorista, quando eu vi esse homem. Ele fica ali no Cambuí, ficava ali no Cambuí.
Então, essa também foi uma das minhas fotos mais marcantes que eu fiz, né? Com certeza. Uau. E isso daí gerou o especial Sim. que saiu na capa do Correio e essa página dupla. Uhum. E todas as minhas fotos, eu fui ali, o Fábio Galassi, que, né, era um repórter que fazia normalmente essas matérias longas, né? Então, nós dois fomos juntos e apuramos tudo, essa questão, né, dos moradores de rua comerem do lixo, tudo isso. Nossa, essa grande virtude do jornalismo é mostrar, quase que dar um tapa na cara das pessoas. Porque são coisas que a gente ignora, a gente vê isso todos os dias a gente vê nas ruas. E a gente não pensa desse lado. O que essa pessoa come no desespero? Exatamente. Né? Então, é uma maneira de mostrar para o mundo, acorda. Você está aí no seu mundo confortável, olha aí o que está acontecendo. Maravilhoso, maravilhoso. Assim. É isso que eu amo no fotojornalismo, é isso que me prende ao fotojornalismo mesmo. Essas coisas, eu não sei ver, eu não sei passar em branco, deixar passar em branco essas coisas. Eu vejo pessoas procurando, até aqui outro dia eu vejo, nossa, hoje mesmo eu estava voltando de ônibus para casa e eu vi tanto morador de rua como eu ainda não tinha visto em Londres e eu vejo eles mexendo no lixo e essas coisas me atraem, me chamam muito a atenção. Né? São coisas que a gente condiciona, porque a gente tem seus olhos da cidade de que as pessoas comuns não conseguem ver. Sim. Eu acho maravilhoso. Eu já tentei fazer isso aí, essa coisa de documentar os homeless, né, em Nova York e tal. Eu já tentei fazer, mas eu não consegui fazer muito disso. Eu me sentia muito culpado. Falei, gente, eu não sei o que fazer com isso. Naquela época eu não tinha nem noção. Eu imagino. Não é um sentimento bom, assim, sabe? Acho que fotografar... Mas é por isso que eu acho que a gente tem que ter um caminho a ser tomado, sabe assim? Por exemplo, às vezes sim, se eu fotografo morador de rua, mas eu quero fazer alguma coisa com aquilo, né? Eu quero poder reportar, eu quero que né, eles tenham um abrigo, eu quero mostrar a situação, olha, tem muito morador de rua, tem as pessoas comendo lixo, pegando comida do lixo, então o que o poder pode fazer? O que os governantes podem fazer em relação a isso? Alguém que pode fazer alguma coisa vai ver essa foto e vai se tocar. Exatamente. Né? Vai se comover e vai mexer os pauzinhos para fazer alguma coisa. Essa é a esperança, né, Érica? Exatamente. É totalmente isso, né, essa questão. Aí também essa foto é reintegração de posse, que também é uma das coisas que a gente cobria muito, Pé né? na lama, né? Pé na lama e fizeram muito bullying comigo porque eu tava com o meu All-Star branco ali. Eu tava olhando pra ele, chamou muita atenção o seu All-Star. Eu sei. E olha, nem saiu tão sujo assim, viu? Mas nossa, na redação, nossa, eu ouvi por meses ali as pessoas falando do meu All-Star branco. Mas tava nessa lama e reintegração de posse. Essa foi uma das fotos que eu fiz. Olha só, gente. É. Que demais. É super triste. Que perspectiva. É uma história inteira sendo contada aí. Sim. Né? Uma criança saindo com os brinquedos, os policiais ali atrás, a negociação correndo ali. Que demais. Obrigada. Essa é uma das fotos mais marcantes também para mim. Totalmente. Fazer reintegração de posse e sempre as crianças, né, são as mais afetadas, claro, né, é super triste. Sim. Essa também, é a mesma reintegração. Olha a cara desolada, né, de desolação. É super triste. É super triste. E essa foi a capa do Correio, com a minha foto do meio, né, da mesma reintegração. Eles bloquearam ali a Magalhães Teixeira. Sim. Né, então, enfim, foi essa foto. Essa é outra reintegração de posse, ali, esqueci o nome do bairro agora, aquele bairro oposto a Viracopos. Eu sei o bairro. Jardim São Domingos. Aí, isso mesmo. Por aí, isso, obrigada. Nossa, tá morando fora do Brasil já, e olha, eu conhecia Campinas como
Ninguém. E os nomes somem agora. Obrigada. Eu sei como é que é. Exatamente. Olha. Exatamente. Então, essa outra reintegração de posse, essa foto também foi capa do Correio. Enfim. Aí isso foi, enfim, batida policial ali nas os prostitutos ali do centro, né, de Campinas. Acho que eles estavam indo em bares, tudo, né? Então os policiais estavam ali verificando as condições e tal, né? Ali é bem centro, né, de Campinas. Bem centro, era bem perto da rodoviária. Sim. E aí o que eu queria mostrar é que de repente estava numa pauta assim, e a gente poderia ir para uma pauta assim. Nossa. Ou estava numa pauta. Vai. Perdão. A pauta que eu tava ali de All-Star branco e na lama, e aí eu vou pra casa, e voltou muito. Eu vou ali pra casa daquela mulher. Socialite, né? Mostrando os apetrechos dela lá. Ai, desculpa, a gente voltou muito. Não Tá tem super problema. devagar. Tranquilo. Voltou muito. Nossa Senhora! Enfim, então é uma das coisas de fotojornalismo, de trabalhar em redação. Ai, meu Deus do céu, agora pulou. Peraí. Vamos essa parar. questão também, né, Erika? Assim, eu acho que você pode testemunhar isso, essa questão do fotojornalista, quando você recebe a pauta para sair para fotografar, você já se impõe essa regra, né, essa pressão de que você tem que voltar com uma foto de capa. Você sai para ter aquela foto de capa, não é isso, né, toda vez? Exatamente. Então você sempre vai buscar um ângulo melhor, mais dramático, um posicionamento melhor. Então não vai ser simplesmente levantar a sua câmera e clicar. Você vai se movimentar e vai até se expor ao perigo muitas vezes. Você está ali bem perto da ação, né? Você pode levar um estilhaço ali, alguma coisa assim, né? De graça ali. Mas o seu ímpeto você precisa, com a sua foto, chamar a atenção de quem está lendo aquele veículo. Porque senão não é uma foto como qualquer outra, as pessoas passam batida e não chama a atenção de ninguém, né? Sim. Não, total. Tem que ser. A questão é documentar o mais verídico possível, Sim. né? Sem interferir ali. Então, e é claro, e a gente tem que ter tudo isso em mente. A gente tem que, por isso que na verdade, assim, ser fotojornalista demanda uma série de questões de que a gente tem que pensar muito rápido na luz, na velocidade, no ISO, nas questões técnicas, e ao mesmo tempo a gente tem que ser muito ágil, saber o que está ali acontecendo ao nosso redor, né? E ao mesmo tempo fotografar o que está acontecendo na realidade, né? O que está ali e a gente selecionar também o que a gente quer mostrar, né? No fim. Então, até por exemplo, nesse dia, por exemplo, um pouco depois ali, esse foi um dia que eu quase fui presa, na verdade. Eu só não fui presa porque tinha outras câmeras de TV filmando. Porque os policiais, eles estavam invadindo as casas das pessoas sem mandato, sem autorização nenhuma. E eu comecei a fotografar ali eles invadindo a casa de um cara e prendendo ele. Eu tenho essa foto. E aí o carro da polícia começou a querer evitar que eu fizesse a foto. Então ele começou a ir para frente e para trás para não deixar eu fazer a foto. E aí eu falei, o que você está fazendo? Né? Porque ele queria esconder. E aí os policiais bateram boca comigo e eu realmente só não fui presa porque tinham outros profissionais de imprensa ali. Tá vendo como é que é? Perigoso o negócio, né? Às vezes. É perigoso, perigoso. Então, enfim, esse é um caso, né, de cobertura enfim, isso é de uma revista Metrópole, né, mas tudo poderia acontecer no mesmo dia, né, acontece. Fotografei o Ashton, ele mesmo, fotografei também uma vez quando ele foi para Jaguariúna. Olha, pertinho daqui. Oi? Pertinho daqui de nós, hein? Então, ele fazia campanha para Coach, para aquela marca. Sim.
E aí, daí, eu acho que só uns exemplos de fotos, assim, também que mais brandas, assim, que eu gosto bastante. Foto de educação, por exemplo. É como se fosse uma foto editorial, Campinas, né? Um ensaio editorial, né? exatamente, exatamente. Então, né, uma geral de Campinas que eu fazia, aeroporto. Olha que legal essa composição, gostei demais. Obrigada, obrigada, eu Demais. adoro essa foto também. Você sabe que É. tem um clube aqui em Dayatuba que periodicamente eles vão para o aeroporto fazer fotos. Eles fazem a chamada no Facebook, eles vão lá fazer foto de avião decolando. Eu acho que sim, eu acho que quando eu tava aí, eu lembro de ter visto esse grupo, sim. Uhum, Porque eu acho que eu vi as fotos deles, acho que eu via no Flickr. sim. É bem interessante. Saem umas fotos É, bem legais. é. Eu adorava pauta de aeroporto, na verdade. Eu gostava muito, assim, de ir na pista Ah, mesmo, ótimo. não de fazer a questão de movimento e tal, né? Eu adorava ir na pista. Era algo, nossa, assim, é uma das pautas que eu mais gostava de fazer. Que legal. E essa também é um buraco que tava ali, acho que na Orozimbo Maia, não sei. Enfim, para eu fazer a foto desse jeito, eu levei essa enxurrada aí também junto. Uhum. Imagina, vira rápido, né? E- Exatamente. Então, porque a história era esse boneco, né, que ele era como se fosse um pescador, porque o buraco era tão grande, Sim. né? E aí, para eu poder fazer a foto mais verídica possível, eu tive que estar dessa maneira perto e levei essa chuvarada aí também Meu Deus, de água de poça. meu Deus do céu. Cobertura política da Uhum. Sanasa foi também uma das coisas que mais marcou a minha carreira no Correio. Sim. Isso foi, nossa, quem que não lembra o caso Sanasa, Uhum. né? Quantos Escândalo, né? prefeitos caíram. Sim. E eu lembro até hoje, assim, esse dia aí do Aurélio Canci, nossa, era muito cedo. Nossa, mas isso era algo assim que mexia muito com a adrenalina mesmo, Uhum, imagino, né? né? Então, e esse também é um exemplo de que a foto foi além, né, foi pela agência, não ficou só no Correio Popular, Entendi. né? Então, ela foi parar em Circulou mais, outros. né? Exatamente, exatamente. Essa também é uma foto para mim que, nossa, eu lembro a redação, os editores adoraram essa foto, Uhum. né, com o Aécio Neves Todos ali, fazendo todos eles, biquinho. nossa, eles iam para toda vez que eles iam para Campinas, eles param no Café Regina para tomar um café Uhum. e ali no centro e é bem isso mesmo. Essa foto foi capa do Correio e, Uhum. enfim. Dilma, quando foi, acho que o comício em 2010, Uhum. acho que foi isso, Uhum. né? Ela estava em campanha ali. Legal. Também gosto muito de foto de comida. Eu Ah, é? aprendi a fazer, fotografar muito. Alguns colegas. Tem um dos meus melhores colegas do Correio Popular, que é o Leandro. Ele até acho que ele falou que ele queria participar no Instagram. É, eu vi ele O lá. Leandro é hoje em dia editor de fotografia do Correio Popular e ele é assim o meu colega mais fiel, né? E foi até por ele, na verdade, que eu entrei no Correio Popular. Depois ele nunca esqueceu de mim e ele sempre me teve em mente. Ele sabia o quanto que eu gostava de fotojornalismo e ele que me ensinou, na verdade, a fotografar futebol e comida. Que legal. E a gente fazia essas pautas para a revista Metrópole, que Uhum. daí, por exemplo, essa é uma capa minha, né, da revista Metrópole. Eu adorava fazer. É E o uma melhor era que a mudança gente podia. enorme, né? Oi? Uma mudança enorme para você, né? Nossa, mas eu adoro. O melhor é porque grande parte das vezes a gente podia comer. Todo mundo com água na boca agora, né? É, mas assim, também era muito aquilo. Podia estar fotografando um protesto e daí de repente tinha ali um restaurante que a gente tinha que fotografar para a revista Metrópole. Então assim, não interessava o estado que a gente tivesse, tinha que Uhum. ir, né? Então, a não ser que fosse algo especial que a gente era designado, olha, hoje você só vai fazer pauta de restaurante. Entendi. Aí tinha dia que eu fazia 3 restaurantes, aí nem tinha como comer tudo. Né? Não aguento. Mas enfim, era um prazer, porque eu acho que o fotojornalismo, no fim, as pautas diárias acabavam sendo muito estressantes também, no fim. Então, Sim. isso era algo diferente para fazer. Uma mudança de ar, né?
exatamente. Que maravilha. Aí é uma das páginas do Correio, que foi do aniversário, né, de 85 anos do Correio mesmo. Sim. É a nossa equipe de fotografia, né, mostrando ali um pouco como é que era, né? Aí eu... Foi daquela foto do pescador lá. Não, essa não. Essa é de uma enchente ali Ah, Foi um dia que eu estava na prefeitura de Campinas, sim. cobrindo uma coletiva, e caiu o mundo. Uhum. E aí eu saí da prefeitura e tava ali, eu tive que fotografar, porque a Avenida Anchieta alaga daquela maneira, né? Sim. E a câmera na chuva, assim, vai que vai. Pois é, teve que ir, né? Não teve jeito, tinha pauta, tinha que cobrir, né? Pois é, eu não estava preparada, porque acho que quando eu fui para a prefeitura, eu nem, acho que nem tinha sinal de chuva, não sei. Uhum. Então, enfim, eu não tinha guarda-chuva, eu não tinha nada, 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 não tinha o que fazer, Sim. né? Tanto que eu tava até ali de sapatilha, não sei nem como eu não perdi meu sapato no fim. É fácil perder, né? Nessas Pô, correntezas aí. super fácil. Mas eu tava ali, eu acho que essa câmera era do jornal, acho que nessa época eu já estava contratada. Sim. Então, mas mesmo assim, né, a gente não quer que. Mas essas câmeras para fotojornalista, elas são mais fortes. Não são mais vedadas, né? A gente tem que deixar ela aberta depois, secando tudo, né? Então, a gente deixava na Tempo. redação, tudo, né? Uhum. Enfim. De novo, então aí eu vou mostrar um pouco dos meus ângulos. E mais ou menos complementa o que você falou que você me viu na escada na 13 de Maio. Não, você Né? tem que fazer o que for necessário. Olha Pois isso. pois é. Então, tinha que ser. Aí, fotografando o enterro. Sim. Era, acho que de um lutador de jiu-jitsu que foi assassinado. Foi super trágico isso. Sim. Eu na prefeitura, Encolhido ali. encolhidinha. Eu em cima de um telhado de um prédio. Olha só. Telha de brasilite, que medo. Pois é, esse dia, olha, eu não sei se eu farei isso de novo. Nossa, que medo. Eu ficaria morrendo de medo. Eu temeria Eu que não, nem vara verde. pois é, eu não sei se eu faria isso de novo, mas olha, foi. E aí eu futebol, Uhum. enfim, fazendo essas Legal. coisas, futebol, Campo da Ponte Preta, quando chovia. Aquela da direita ali em Salto, né? Na usina lá. É sim, Em Salto. é sim. E esse dia eu peguei muito carrapato. Ah, lá tem um problema sério. Sério? Tem. Sempre tem. É Nossa, porque tem muita capivara, muito animal. Tem a parte de vegetação ali. Vira e mexe, eles colocam anúncio nas praças, nos parques que tem carrapato estrela. sim. Eu peguei carrapato normal porque eu não fiquei doente nada, mas eu peguei muito carrapato esse dia. Muito. Eu cheguei na Sim. redação, eu tive que pedir para uma amiga minha ir comigo no banheiro e ela tirou assim vários das minhas Sim. costas. Tem um caso, até acho que uns 2 anos atrás, que uma moça de 13 anos morreu por conta de uma doença transmitida pelo carrapato em Salto. 13 anos de Nossa, idade. Então, nossa. às vezes eu levava grupo para fotografar lá, eu falava, gente, repelente e não deitem ou sentem na grama. Exatamente. Então, é É. crítico, né? E eu ajoelhei na grama, eu tenho foto de eu ajoelhada porque a minha amiga repórter que fez essas fotos, Foi aí que você então, pegou. sim, peguei. Nossa, peguei feio o carrapato, Eles viu? são Nossa, rápidos, eles são muito rápidos. foi feio. Aí umas repórteres, mais a questão para mostrar, né, que como a gente ia em periferia, Uhum. para fazer matéria para o Já, né, basicamente. Ali foi o campeonato de balão que a gente foi, não lembro a cidade agora, Uhum. ali para os lados de Jaguariúna, mas passa. Sim. Aí uma outra repórter amiga que foi, acho que foi na passeata LGBT, Sim. e como as pessoas simplesmente falam com repórteres e com a gente, assim, e tem que trabalhar paciência também, viu? Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, né? Quando você ia para as periferias, esses bairros mais, né, que são rotulados como perigosos, né? Que tem Sim. prostituição, que você sabe, sabidamente tem crime, tem gangue. Você se sentia, quando você era enviada para esses locais, você se sentia com medo, ameaçado, alguma coisa? Não? Ah, acho que depende. Acho que dependia do bairro. Eu Sim. acho que alguns dos bairros sim, alguns sim, outros não. Eu acho que também depende muito do que a gente ia fazer. É claro que a cobertura
ali do que a gente fazia básico para o Notícia Já, que era reportar os problemas do bairro. A gente fazia também uma coluna chamada Mão Amiga, que era para ajudar as pessoas, né? Elas falavam o que elas precisavam e os leitores do Já, né, ajudavam essas pessoas. Então aí acho que realmente eu adorava, na verdade, ir. Mas é claro que quando acontecia um crime ou uma batida policial, essas coisas, aí a energia era outra, a tensão era outra, né? Então aí é claro que... Mas eu sempre me senti... Acho que 2 vezes aconteceram com 2 fotógrafos diferentes do Correio, que eles foram roubados. Aconteceram 2 vezes, mas eu sempre me senti um pouco... Eu ali estando no carro, eu ali estando com o Correio Popular, com o carro, tudo, eu sentia como um escudo, sabe? Eu sentia que as pessoas tinham até um certo respeito. Sim. E sabiam o que você estava fazendo ali, né? Exatamente. Fazendo um benefício para eles, né? Assim, de certa maneira. Né? Exatamente. Então, eu acho que variava muito da situação mesmo, mas eu adorava. Nossa, assim, o quanto que eu explorei de Campinas e região, né, cidades também que a gente cobria. Nossa, assim, eu amava, eu adorava ir para esses cantos. Uhum. Legal, legal. Bom, aí em 2013 foi quando eu saí do Correio Popular e fui para o Diário de São Paulo. Adorei a foto. Essa foto é sensacional. Um colega nosso que fez, um fotógrafo maravilhoso, chama Léo Martins. Sim. Ele é um fotógrafo da Abril. Sim. E, enfim, então o Diário de São Paulo foi uma experiência maravilhosa. Eles me acolheram, né, quando eu saí do Correio, tudo. Uhum. Então foi muito bom. Foi o meu primeiro jornal em São Paulo, era ali na Anhanguera e eu dirigia quase todos os dias Campinas, São Paulo. Uhum. Eu ia e voltava. Nossa, sacrifício, hein? Mas eu amava. É mesmo? Eu amava, juro, assim, nossa, era muito bom. Eu diferença, gosto de né? dirigir, né? É muita diferença entre o Correio Popular e o Diário de São Paulo, assim, em termos de estrutura, até a redação deve ser bem diferente. Então, o Diário de São Paulo, agora eu não lembro, eu acho que decretou falência. Mesmo? Vários anos, eu acho que esse ano aí que eu entrei já estava bem bambo, na verdade, porque o Diário, eu acho que ele pertenceu a Orestes Quércia. Uhum. E aí, quando ele vendeu ele vendeu o Diário de São Paulo, começou a já, né, toda a história do jornalismo, né, começou a cair muito. Sim. Então era um tabloide, na verdade, como era, na verdade, me lembrava muito o Diário do Povo, Uhum. o formato do Diário de São Paulo. Sim, entendi. Né? Então, mas é claro, era uma, mas assim, aqui a próxima foto, essa é a nossa mesa de fotógrafos. Entendi, olha. Então, enfim, é uma estrutura super pequena, né? Enfim, é claro que era uma redação, né? Era uma redação, claro, mas para falar a verdade, não era assim, estava muito mais caindo aos pedaços do que o Correio Popular. Entendi. Já estava capenga já. Já estava capenga. E acho que depois, eu na fase que eu estava no Diário de São Paulo, eu peguei as duas. Essa época era na Anhanguera, ali do lado da SBT. E aí eles mudaram no começo de janeiro de 2014, eles mudaram para Barra Funda, em São Paulo. E aí eu peguei essa mudança, né? Mas aí já logo em seguida foi, acho que não. Eu acho que faz o quê? Uns 2 anos que acho que decretou falência. Foi bem complicado. Mas, enfim, aí, essa é uma das capas que eu fiz para o Diário de São Paulo. O carro azul, o Fusca azul. Sim. E essa também foi uma das pautas que eu cobri pelo Diário, que foi quando estava ali em construção o Diário do Palmeiras, o estádio do Palmeiras. E as lacunas caíram nos funcionários. Eu lembro disso. Pois é. Caramba. E essa foto aí que eu fiz. E aí essa foto também tá no outro livro, No Melhor do Fotojornalismo. Também que eu consegui. Que legal.
Aí depois, em 2014, eu fui para o Estadão, para o estado de São Paulo. Eu fiquei entre, né, comecei bem devagarzinho, assim, na verdade, fazendo umas matérias em Campinas. Essa capa, na verdade, eu tive essa primeira capa no estado de São Paulo, mas foi pelo Correio Popular, porque foi quando um casal foi assassinado em São Paulo por um vizinho, acho que por música alta, não sei, e o enterro foi aí, foi em Indaiatuba, foi em Helvécia. Sim. E aí, então, o Estadão, porque ele é parceiro da RAC, né, da agência Anhanguera, então daí eles deram a minha foto na capa do Estadão. Legal, olha. E aí depois eu, como freelancer, essa é uma das primeiras fotos que eu fiz para o Estadão, aí ali na 13 de maio. Então eu fazia várias pautas em Campinas para eles, né? Até que eles me chamaram para eu ficar freela, para eu fazer fixo por um mês durante a Copa para eles. Sim. E aí eu fiz a cobertura da Copa ali da FIFA Fan Fest, todo mês durante a Copa para eles. Legal, legal. Foi show. É de lá. Foi Legal. bacana. E aí quando o Brasil, né, caiu. Não, tô pedindo para acender a luz aqui, que está começando a escurecer. Aqui você vai ver só uma penumbra aqui já já. Imagino, tá, não tem problema. Essa também é uma outra capa que eu dei do Estadão, foi a minha última, antes de eu mudar para Londres, dos meninos do teclado lá, né, que eles participavam de um jogo lá e uma super competição, tudo, né? Uhum. Essa é uma página dupla, página tripla, na verdade, com foto minha durante a Copa, né? Isso ainda no Estadão, né? Ainda no Estadão, tudo Estadão. Legal, que legal. Tudo Estadão. Então essas fotos todas são minhas. Uhum. E eu também servi de modelo no Estadão. Aí. Que legal. Pois é, eu também servi de modelo. Eles precisavam de alguém para fotografar com o Google Glass. Uhum. E aí falaram, põe ela lá. Mandou bem, hein? Pois é, morri de vergonha, mas enfim. Pois Todo é, e mundo saiu gostou na do seu capa e trabalho. tudo. Uhum. Que legal. Pois é. E aí, bom, minha vida para Londres, agosto de 2014. Enfim, e aí eu aqui tentando me redescobrir como fotógrafa. Eu fiz parte de um projeto chamado Retratos Brasileiros. Uhum. Isso, né, daí de um amigo, né, daí do Brasil. Mas então eu tinha que fotografar os brasileiros aqui. Uhum. E essa é uma amiga daí de Campinas, né, que eu trabalhava junto. Esse é o livro Retratos Brasileiros que a gente tem, vende na Amazon, né? Foi o layout dele. É bem bem bacana. Então eu fiz parte desse projeto acho que por uns 3 anos, enfim, né, aqui em Londres. Enfim, fotos, né, que eu ia, enfim, fazendo. Essa é Tattoo Convention, uma feira que tem aqui anual, né, de tatuagem. Essa é uma festa, uma super festa que chama Secret Brunch, e eu fiz algumas fotos, né, para eles também. Uhum. Então eu fazia muito evento, eu trabalhei também para nightclubs aqui. Sim. Enfim, trabalhei bastante tempo nessa nightclub. Uhum. Também trabalhei como fotógrafa assistente na Kingston University, aqui. Cobria os eventos de estudantes, palestras, enfim, né, uma série de coisas. Aí também eu consegui alguns trabalhos para charities. Então, são crianças com câncer, é um hospital, e a charity que eu estava fazendo parte, eles financiam esses Doutores da Alegria nessas coisas. Olha que legal. Pois é, e daí isso rendeu uma capa da newsletter deles. Que maravilha. Isso é algo que me enriquece assim demais. Eu amo fazer. Maravilha. Comida, de novo. Quer judiar de nós, né?
Nossa, eu adoro. E é uma marca que chama Smoco Loco aqui em Londres, mas é de um gaúcho. Ah, Um gaúcho que criou aqui. olha que legal. Brasileiro fazendo Pois é, sucesso lá fora, hein? pois é. Nossa, é uma delícia. É uma delícia esse sanduíche. E o britânico cai matando, porque a comida britânica em si, né? Não existe culinária É, britânica, né? exatamente. Não, não é nada rica. E Nada. essa carne, ele deixa em madeira de cereja por horas, curando. Nossa, Nossa, é defumada, maravilhosa. né? Essa é super diferente, é muito Deve bom. ser uma delícia. É. E essa foi uma das primeiras, a primeira agência, na verdade, que eu comecei a colaborar, agência de notícias, de fotografia, que eu comecei a colaborar, que chama iMages. Uhum. E aí esse é um assassinato de uma menina, uma adolescente. Olha a diferença da polícia já, né? Então essa é a perícia, como a Uhum. perícia aqui é completamente diferente. E eles Né? deixam assim super distante. Não é Sim. nada como aí no Brasil que a gente consegue chegar mais perto. E eles não contaminam a cena do crime. Aqui, Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. olha. Então, então essa é uma das primeiras coberturas que eu fiz. Aí, quando o William e a Kate tiveram, acho que o segundo filho deles, Aham. ou é o terceiro? Eu acho que, eu não lembro. Eu não acompanho muito a família real. Enfim, foi em 2000, é o terceiro, esqueci o nome dele agora, Hum, mas é. que legal. E essa foto também é a rainha Ah, de cera, aham. não é a rainha de verdade, Eu mas pensei todo que mundo achou era. que era a rainha de verdade. Pensei que era. É Que ela perfeito, né? passou o Madame Tussauds, eles colocaram a rainha naquele táxi preto Sim, londrino. sim. E aí, então, eu fiz a foto e virou realmente, quando eu publiquei, todo mundo achou que era rainha de verdade. Nossa, já pensou que privilégio? Fotografar a rainha? Que Pois legal. é, eu adorei a brincadeira da Madame Tussauds, foi ótimo. Que demais, que E demais. aí o futebol, Sim. né? Neymar, né? Chorando. Exatamente, Ai, sofrendo ai. falta, claro. Isso foi meu primeiro jogo de futebol aqui em Londres. Então, grande parte dos jogos que eu fiz aqui foi cobrindo a seleção brasileira no fim, Ah, que legal. né? E você É. chegou a fotografar os jogadores assim entre a partida, no meio tempo, ou depois, assim separadamente? Não dá muito tempo, na Não dá, verdade. né? Não. Em treinos também eu não fui. Eu nunca fui em treino, assim. Não, eu acho que. Não, minto. Antes desse jogo, sim. Eu fui um dia antes, eu fui no treino. Uhum. Mas eu não faço assim muito futebol, Sim. né? Eu quero fazer, era para eu ter começado já a fazer mais esse ano, só que por causa do vírus parou. Uhum. Só que pelo menos, mas assim, jogo é o mais emocionante Sim. Legal. mesmo. Eu curto pra caramba. É muito bom. E aí, então é isso. E aí, por causa do futebol que eu também cobri o Campeonato Brasileiro aí um pouco em 2015 aí no Brasil, que Uhum. eu fui no Palmeiras, cobri Palmeiras, São Paulo, Corinthians, tudo isso. E por causa da minha experiência com futebol, eu virei fotógrafa da Gatorade, do Hum, campeonato que a Gatorade faz todo ano, que chama 5x5. E tem, inclusive, seleção aí no Brasil. Então, é, inclusive, acho que. Não, o Brasil ainda não foi campeão. hum, Mas faz 3 anos seguidos. Esse ano seria meu quarto ano com a Gatorade, mas sim, aí também foi cancelado. sim. Só que então eu virei fotógrafo oficial da Gatorade. Que legal, que Pois legal. é. Só emoção, hein, Érica? Nossa, pois e essa aí é. Ah, adoro. É muito Legal, bom. legal, E legal. aí a minha capa do Correio Popular do Neymar de Lindas. 2018, que Que, foi um jogo aqui em Londres também. que estética. Minto, em Liverpool. Uhum. Demais, hein? E aí quando eu tava pela Gatorade, que a Gatorade ela sempre faz uma final assim bem algo para ser bem memorável, né, para os participantes, tudo. Então, daí a gente foi no final da Champions League, que foi em Cardiff, Sim. no País de Gales, né? Então, daí eu estava lá fotografando. E aí, umas publicações minhas agora,
né, pelo mundo, né, foto do Neymar. Aí o casamento do Harry e da Meghan eu fiz também. O Boris Johnson, que é o nosso primeiro-ministro, aqui. É um político aqui que, na verdade, ele é... eu não consigo falar em português, mas enfim, ele é o braço direito do primeiro-ministro, e aí ele está super envolvido num escândalo aqui, que ele quebrou a quarentena, enfim, virou um escândalo. Aí também, essa é a London Bridge, famosa, Sim. super vazia por causa do vírus. E essa é uma das minhas últimas fotos publicadas agora recentemente, né? Que eu fiz, que tem um bairro aqui que ele é todo de grafite, que é maravilhoso. Sim. E aí a foto do Black Lives Matter, Sim. É o mais recente, Algumas... né? Esse é bem recente agora, dessas últimas semanas. E esse é o último projeto que eu estou envolvida, que é o Foto que Alimenta. Legal. E Que é super bacana. E essa é a frase que eu queria deixar para todo mundo, que é fotografar e colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração do Henri Cartier-Bresson, adoro essa frase, hein? que é meu mestre. Ele é, né? Ele é o rei do fotojornalismo, né? Ele é total mesmo. Como que eu volto aqui para você agora? Peraí. É só clicar no vermelhinho lá, stop share. Stop share. Pronto, voltei. Mas que maravilha. Bresson, ele é o pai do fotojornalismo. Que demais, que demais, que demais, que demais. Gente, eu acho que é até redundante eu falar que a gente acabou de assistir um espetáculo, né? Obrigada. É redundante, porque realmente, assim, a gente nunca sabe. Eu lembro quando a Érica foi minha aluna de inglês há muitos anos atrás, né? 2007, você falou, né? Por aí. 2007. Ela falou que ela gostava de fotografia e tal. Eu estava comentando com ela antes, né? A gente não tem ideia do caminho que a pessoa vai trilhar. Olha a Érica hoje. Acabou conseguindo sair do país, está brilhando, ela faz o estardalhaço dela lá fora, ela é notada, é publicada, é premiada. Gente, tá vendo? Érica, assim, a mensagem que eu queria passar para todo mundo é, assim, quando você está começando, você estava começando na fotografia, você tinha ideia que tudo isso ia acontecer na sua vida? De jeito nenhum. De jeito. Nossa, nunca, jamais, jamais, jamais. A gente não... É maravilhoso realmente olhar para trás e ver tudo que passou. E eu sei que a experiência que eu tive, né, de ser uma fotógrafa de redação, não é para todo mundo. É a questão de experiência. É uma experiência que eu amo compartilhar, porque eu acho que é tão diferente, sabe? E até os fotojornalistas mesmo de agências, eles não sabem como que é ser fotógrafo de redação. Né? Então é uma experiência realmente, é um nicho muito diferente. E eu me sinto muito privilegiada e sou muito grata realmente a todas essas experiências que eu passei. É um senhor treinamento, né? Eu É acho um que total. melhor de qualquer faculdade, eu diria. Completamente. É isso que eu falei. Né, além daquela frase do Bresson, que eu coloquei aqui, tem uma outra frase, acho que é dele também, que ele fala que a fotografia são os livros que você lê, são as pessoas que você conhece, são os filmes que você assiste. Fotografia é a carga de experiência que você tem, né? E o quanto mais você se abre, mais as coisas acontecem. Eu acho que até se abrir como pessoa, né, mentalmente, e também abrir os caminhos do aprendizado, né? Eu sempre digo que, assim, o interessante lógico, para você conseguir conquistar o mercado, você tem que ter um nicho, né? Você tem que ser reconhecido como fotógrafo de X. Mas o fotógrafo completo é aquele que consegue fotografar praticamente qualquer coisa, né? Então, a carreira no fotojornalismo, ela proporciona isso. Você fotografou até gastronomia. Sim. Né? Então, ela proporciona isso. É um senhor treinamento. Então, amplia demais a sua visão de como lidar com as situações que aparecem do nada, às vezes, né?
Totalmente, totalmente. E também, eu, na época eu comecei a fotografar também eventos e casamentos, quando eu estava, né, em Campinas, quando eu trabalhava no Correio ainda, e eu não sou fã, eu nunca fui fã, assim, né? Como eu falei, essa parte da fotografia eu não amo como eu amo fotojornalismo, mas é importante porque para compensar, até para treinar também a visão, sabe? O olhar mesmo, de como você vai ver as coisas. Porque se você fica só muito preso àquele estilo fotográfico, você se perde para os outros. Né? Então, é importante você abrir realmente o seu leque. Você é fotógrafo, ponto. Como você vai fazer um copo d'água ou um retrato, a essência pode ser a mesma, mas como você vai lidar ali com a situação é realmente de como você enxerga, né? E é aí que tá, e é aí que você tem que se abrir mesmo. Aí é a sua visão, né? A sua experiência, o seu olhar, você aplica o seu olhar ali. Isso eu acho fascinante na fotografia. E é também essa maleabilidade que a gente tem como profissional. Você tem que ser assim, como pessoa. Você tem que ser aquela pessoa flexível e aproveitar as situações que são apresentadas para você para aprender. Exatamente. Né? De repente, não é só o jeito que você faz que é o certo, que é o melhor. Você consegue se aprimorar quando você se abre às experiências que estão na sua frente. Então, por isso que eu acho que essa comunhão de fotógrafos é legal. Que um troca experiência com o outro, né? Nossa, eu adoro. Eu sou ali rata de Twitter e Instagram. Eu adoro, porque, principalmente estando aqui em Londres agora, mas eu sempre fui assim, eu sempre valorizei demais. E esse é, inclusive, muito o meu lema mesmo, de aprender com aqueles experientes. O meu professor de fotografia aí, né, o Otávio, que, né, foi o meu mestre, e ele sempre me incentivou e eu sempre admirei muito ele. Ele, né, enfim, me abriu outras portas e ele sempre depositou muita confiança em mim, assim como os fotógrafos mais velhos que eu trabalhei no Correio Popular e depois nos outros jornais. Eu valorizo demais, isso para mim é impagável, na verdade, ter contato com essas pessoas experientes e saber das experiências mesmo, aprender com eles. E como você falou no começo também, aceitar as críticas. Claro. Tem que saber aceitar crítica. Muitas vezes, trabalhando em jornal, a gente é mandado de volta para a mesma pauta. Acontecia muito isso, porque a foto não ficou boa, a foto não representa, a foto não cabe na diagramação do jornal, o editor mandava de novo. Ou ele mandava o mesmo fotógrafo, ou ele mandava outro fotógrafo, que é pior. Né? É meio assim, você tem outra chance porque eu confio no seu trabalho. Ou, não, você não deu conta. Vai exatamente, exatamente. Então, é muito isso. Então, assim, é sempre uma questão mesmo de estar aberto, como você falou, como pessoa. A gente estando aberto como pessoa é como a gente vai enriquecer o nosso olhar fotográfico, nossa experiência fotográfica, e tá muito aberto a ouvir, a aprender com quem já passou mais experiências, né? Com certeza. Maravilha, maravilha. Gente, ó, última chance de fazer pergunta da Érica, hein? Eu já segurei ela demais aqui. Ela tá em Londres no sábado à noite. Vocês acham agora? Imagina, eu que segurei vocês. Desculpa que foi longo aí os slides, mas, Imagina. nossa. Você deu um presente pra gente, você não faz ideia da inspiração Obrigada. que isso foi. Né? Vocês gostaram, gente? Sim. Né? Ó, Uma experiência única, né? Única, Sim, única. com certeza. Eu espero ter passado um pouquinho daí para vocês. Vocês podem me seguir no Instagram, enfim, acompanhar um pouquinho do meu trabalho. E vocês têm um professor maravilhoso. Eu não conheci o Marcos como professor de fotografia, mas eu lembro dele como professor de inglês. E outra coisa, assim, acho que é um aprendizado de vida também é como o mundo dá voltas. Porque, olha só, o Marcos foi lá meu professor em 2007, não sei quando, e agora a gente está aqui falando de fotografia durante o coronavírus. A gente nunca sabe, né, Erika? Exatamente. Então, assim, isso é impagável, realmente. Sabe assim, essa corrente que a gente constrói é muito bom. E vocês têm um professor aí maravilhoso com vocês.
pelo menos um professor que adora ensinar isso. Eu amo a fotografia, sempre amei. E eu amo ser inspirado por pessoas que acreditaram na sua trajetória, que foi o seu caso. Você acreditou na sua trajetória, você não desistiu. Você só seguiu para frente. Parabéns, parabéns mesmo. Tá? Você merece tudo que você conquistou e merece muito mais. Tem mais Muito coisa vindo para obrigada. você aí, pode ter certeza. Com certeza, obrigada. Eu tô lutando, mas enfim, eu tô feliz, né? Enfim, eu acho que realmente não, como eu falei antes, não é um caminho fácil, mas eu acho que a gente tem que, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem que lutar por isso, né? Com certeza, né? Com certeza. Maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta para ela? Não. Não, tranquilo. Maravilha. Qualquer coisa, se tiver alguma outra pergunta, eu encaminho para a Érica. Quando ela puder, ela responde e eu retorno para vocês, tá? Exatamente. Tranquilo? Érica, não sei nem como agradecer você. Tá? Imagina, Parece que um muito obrigado é muito fraco, é muito pouco. Porque assim, eu imagino você do outro lado do mundo se dispondo a fazer isso pra gente. Realmente, maravilhoso, muito obrigado. Amamos ver a sua trajetória e saber de você. Eu fiquei, assim, felicíssimo de ver que você conseguiu correr atrás do seu sonho e está correndo ainda. Maravilha. Obrigada. Eu fico louco, eu fico doido quando essas coisas acontecem. Adoro ver isso. Parabéns, viu? Muito obrigada, Marcos. Olha, para mim é uma honra, sério. Eu amo dividir minhas experiências e o que eu puder dividir, compartilhar, ensinar, aprender. Sim. Né? Eu tô sempre aqui. Para mim não é nada, é coronavírus. Não tenho sábado à noite. Acabou, né? Enfim, fica tranquilo. Para mim é uma honra mesmo. Eu adoro ver, enfim, quem ama fotografia, falar com quem ama fotografia, seja profissional, seja por hobby, ou enfim. Eu tô sempre à disposição para o que precisar. Pode saber que essas pessoas que estão aqui são pessoas que abriram mão de alguma coisa para estar aqui. Com certeza. Tem o mesmo brilho nos olhos que a gente tem. Com certeza. E eu sou super agradecida. Muito obrigada mesmo, de verdade. Maravilha. Gente, olha, vamos encerrar então, tá? Agradeço todo mundo a presença, tá? Muito mesmo. A gente vai continuar fazendo isso todo final de semana enquanto der, enquanto tiver convidados, enquanto tiver assunto para falar, eu vou continuar fazendo. Agradeço novamente a Érica por ter participado, tá? Érica, vou sempre mandar os links o dia que você quiser conectar também, para ver o que está rolando, fica à vontade, tá? Você vai ser sempre uma convidada de honra, tá? Vai ter uma cadeirinha reservada ali para você, tá? Obrigada. Obrigado pela lição, tá? Obrigado pelo aprendizado e pela sua gentileza, tá? Eu que agradeço, de coração, gente. Muito obrigada e ótima noite para vocês. Vocês também. Obrigada. Obrigada. Fiquem seguros. Com certeza. Gente, tchau para todo mundo, hein? Um beijão. Falou. Obrigada, mãe. Obrigada.